Compartilhando a tela. Compartilhando a tela. Compartilhando a tela. Abrindo o link dos coleguinhas. Vamos começar por quem? Eu acho que eu vou começar pelo que está mais sofrido. Imagino que seja o do Pedro. Tá, então bora aqui ver o do Pedro. Pedro. Deixa eu abrir aqui no meu computador. O que foi, meu povo? Não, rapaz, não é humilhado. É que nem você, assim, eu não lembro qual foi o filme que eu assisti, isso daí, que dizia assim, a maioria das pessoas é um pouco covarde, sabe? Porque elas não aceitam serem ruins enquanto estão aprendendo algo. E aí isso frustra muito que a pessoa acaba não aprendendo. Então a pessoa tem que ter coragem de aceitar que é ruim naquilo que ela ainda não domina, e isso é um ato de coragem. A maioria das pessoas, tipo assim, vai para uma aula de dança e fica morto de vergonha, que todo mundo dança super bem, a pessoa não sabe dançar nada. Mas você não está lá para isso. Exato. Então, assim... Gabigol também, tio? Eu não usei ponteiro, não. Hã? Não usei ponteiro, não. Mas o quê? Na atividade do cinema? De cinema. Mas repausar? Quem não usou tem que voltar e refazer a carniça todinha. Isso, você pode ver o meu? Posso sim. Damos de um por vez, tá certo? Então, o assunto de hoje eu vou tirar as dúvidas do conteúdo da semana passada, tanto ponteiros compartilhados quanto listas das duas atividades, e a gente vai fazer uma atividade nova, que é a atividade do banco, que ela já tem mais classes, tem mais coisas. Então, deixa eu ir de um por um, tá bom? Hoje vai ser a conta. Não, tem que ser coragem para ser ruim naquilo que ainda não é bom. Vamos nós aqui, ó. Então, os include certinho, pessoa tá certinho, ó. Tenta ter algumas atenções, tá? Tá, eu vou falar da terceira classe hoje, se der tempo. A classe de entrada e saída. Então, bora lá. Algumas observações que aí eu queria colocar para todo mundo, que eu já vi isso em vários códigos e acabo não chamando atenção. Existem algumas regras de escrita de código. Tá. Eu estou achando ótimo vocês colocarem as sugestões, tá, pessoal? Então, eu não consigo ficar dando atenção que vocês estão pedindo e interagir aqui, então eu vou uma coisa por vez, tá? Então, a primeira são as regras de escrita. Classes, enumerações, structs, eles têm que começar com letra maiúscula. Então, a primeira coisa que vai fazer aqui é pessoa com letra maiúscula. Então, tem que ter muito cuidado com a indentação. A indentação, ela não é opcional, não é porque o compilador entende que você pode escrever errado. É como você pegar uma frigideira e jogar o ovo fora da frigideira. Mesmo que o ovo acabe fervendo, né, porque caiu lá em cima do fogão, não é o certo, o jeito certo de fazer. Então, se você coloca aqui, bora lá. Então, vamos colocar as coisas aqui no canto. Se você colocar o toString, né, o operador de transformação de pessoa para texto
como privado, você não vai conseguir utilizá-lo fora, não vai conseguir utilizá-lo em canto nenhum, você vai conseguir utilizá-lo dentro da classe. Então, esse cara é para estar aqui no public, aqui fora. Então, vamos aqui. Então, get nome está sucesso. Get idade está sucesso. Existe aqui, mesmo no VS Code, um gerador de gets e sets. Deixa eu ver se eu tenho. Se vocês souberem qual é o nome da extensão que gera os gets e sets aqui no VS Code. Não lembro, depois eu acho, tá? É generator, getter e set. Esse branquinho aí, ó, getter, etc, generator. Mais de 1 milhão. Não, esse daqui é o de... Esse é o de Python. Será que esse aqui é o de C++? Não, esse aqui é o de Java. Ah, tá aqui, ó. C++, getter, setter, generator. Será que isso resolve? Eu nem preciso disso, que normalmente o Copilot já gera tudo para mim, né? É só Mandei para... o link, né? Mandei o link aí do Marketplace. Valeu. Aí tem que selecionar os bagulhos que você quer gerar. É, né? Vamos lá. Tem o get nome e o get idade. O get, quando você está usando a linguagem normalmente orientada a objeto, você não está criando uma estrutura de dados, ele alterna os cases, né? A gente chama de camel case, case de camelo. Então, o ideal seria get nome com N maiúsculo. E a mesma coisa aqui, get idade. Tá, então eu vou consertando coisinha por coisinha para a gente perceber os pequenos errinhos, tá? Tudo é pequeno errinho, né? Pequeno erro, no caso aqui, erro de padrão. Então vamos lá. Mesma coisa, cinema com C maiúsculo. Tá. O que seria essa pessoa perdida dentro do cinema? Pedro, qual era a ideia dessa pessoa aqui perdida? Foi. Tá, se você estiver usando ponteiro compartilhado, você não precisa usar ponteiro cru. Um substitui o outro. E a sala de cinema, ela tem um tamanho fixo e estável. Então, ela não é para ser uma lista, é para ser um vector. E você vai ter que acessar as posições por índice. Posição 5, posição 3, posição 4. Então, não faz sentido ser uma lista. Ei, professor. Diz. Deixa eu compartilhar aqui um negócio. Esse código eu ia mandar o outro, porque esse eu nem consegui fazer muito. Você tá falando no meu microfone? É aí, eu tô escutando um chiado. Não, tá normal, pode falar. Aí eu fiquei na dúvida por causa disso, que o senhor tinha falado para usar lixo, eu achei que era para usar lixo. Eu não consegui terminar o código porque eu tava pensando nisso. Eu digo, bicho, como é que eu vou acessar a posição? Eu tava tentando estudar iterator para conseguer acessar a posição da lixo. Eu achei que não era para usar vector nessa. Não, não é para usar vector na outra. Ah, na outra que você não usa vector. Uhum. Ah,
Agora eu tô me sentindo realmente uma pessoa troll. Tanto que eu parei o código aí. Na hora que eu ia acessar as posições, eu fiquei umas 2 horas tentando pesquisar como é que eu acessaria uma posição específica na lista para poder excluir. Dá. Como seria... Não, dá com iterator, né? Mas aí é um negócio Dá. bem mais complexo. Mas, por exemplo, como seria o caso? Por exemplo, fazer um exemplo aqui, tá? Professor, eu quero acessar a posição 5 da lista. Por exemplo, fazer um shared, só um exemplo aqui, tá? Shared PTR, dia inteiro. Perdão, desculpa. Só quero saber acessar a posição da lista, né? Então, vou fazer aqui um list de int lista que tem os elementos... Tá aqui, todos os elementos da lista. Aí ficou faltando include. Se você quer a posição 4 da lista, meu povo, vocês têm que ler as descrições das atividades com calma, meu povo. Não faz sentido essa daqui ser vetor, ser lista, porque você tem que acessar por índice as posições. E a mesma coisa, não faz sentido o outro ser vector, porque você tem que ficar tirando do começo, tirando do fim. Então, vamos lá. O que seria a posição 4 da lista? Seria o começo andando 4 posições. Então, seria lista, ponto, begin, ok? Isso daqui me retorna um iterador para a primeira posição. Então, se eu mandasse imprimir lista.begin, isso é um iterador, é uma sintaxe de ponteiro. Então, isso daqui vai me dar o iterador para a primeira posição, não me dá o primeiro elemento. Para eu poder imprimir o primeiro elemento, eu tenho que pular do iterador para o elemento. Isso aqui seria um asterisco. Agora eu estou imprimindo o 1, o primeiro elemento. Tá? Então, lembra, sempre que você tem sintaxe de ponteiro, o asterisco vai do ponteiro para o elemento, vai do ponteiro para o elemento. Então, se eu quero o elemento, eu pego o iterador para a primeira posição e digo que eu quero o elemento que está aqui. Beleza. O professor tem uma forma de acessar diretamente logo o elemento? Tem. Seria, no caso, o lista.front. O front, ele te retorna, presta atenção, a referência. Olha aqui o i comercial. A referência para a primeira posição. Então, como é uma referência, por exemplo, você poderia fazer um lista.front mais. Você vai pegar a referência para a primeira posição e vai dar um mais, e esse cara que era 1 vai virar 2. Ok? Então, referência. Se fosse uma cópia, não fazia sentido nenhum você fazer o mais. Você vai incrementar a cópia? Faz sentido. Professor, como é que eu chego aí no terceiro elemento? Você vai ter que pegar o iterador para o primeiro, que seria o begin, e mandar ele andar 3 posições. Você manda ele andar com o next. O next pega o elemento e retorna ele andado. E você pode pedir o tanto que ele vai andar. Ó. Difference type. 3 posições. Então, isso daqui é um iterador para a primeira posição. Isso daqui é o iterador para a terceira posição. Só vou explicar, só um instantinho que eu explico a diferença do next para o advance. Só que você não quer o iterador, você quer o elemento. Então, como é que você vai do iterador para o elemento? Asterisco. Então, isso daqui é o terceiro elemento. A diferença do next para o advance. O advance faz o ponteiro andar. O next retorna a posição do ponteiro depois de andar. Então, o next acaba sendo mais prático. O advance seria como se fosse o mais. O next seria como se fosse o mais um. Então, por exemplo, se eu fizer auto it recebe lista.begin, se eu der um advance it5, eu estou fazendo esse cara andar 5 posições. No caso do next, eu estou pegando a 5ª posição e retornando. Então, por exemplo, eu não tenho como usar o advance bem aqui, porque o advance não me retorna nada. Professor, só me perdi aqui na hora que o senhor usou lista.front mais. Isso faz o número 1.
virar o 2 ou ele mostra o segundo elemento da lista? Não. Ele faz, por exemplo, se fosse o 0, é porque ele retorna a referência. A referência me retorna o elemento real. Então, se eu pegar a lista.front, se eu precisar só imprimir, eu vou imprimir o 1. Mas se eu quiser, eu posso alterar. Eu posso fazer lista.front recebe 8. Por quê? Porque esse cara me retorna a referência. Então, eu vou conseguir colocar o 8 bem aqui. Ah, entendi. Entendeu? Ele não retorna a cópia do elemento que está lá. Ele retorna a referência para o elemento. Que seria a mesma coisa que no caso de fazer o lista.begin, só que aí agora eu sou obrigado a colocar o asterisco na frente. Porque o begin me retorna o iterador. Eu quero o elemento. Então eu preciso colocar o asterisco para acessar o elemento. Agora eu estou colocando o 8 na posição 0. Agora eu, por exemplo, criei um iterador para a primeira posição e estou mandando esse iterador andar 5 posições. Então esse cara vai ser alterado. E o advance não me retorna Professor, nada. Ele é void. Diz. se ali no lista.begin que você colocou, eu fizesse um next, eu poderia mudar também o terceiro, o quarto, o quinto Mesma elemento? coisa. Só aqui não. Porque aqui, se você fizer um next, ele vai retornar o valor. Meio que não faz muito sentido, entendeu? Então poderia ser um lista.begin mais 3, que aí eu alteraria o Não, 4. o mais ele não manda. Se você quisesse alterar, você teria que fazer, nesse caso aí, em 2 etapas. Você poderia fazer o seguinte: primeiro você salva a posição. Você, por exemplo, pode fazer aqui, ó, next, para alterar o terceiro. Next de lista.begin com 3, andei 3 posições e salvei aqui, e aí eu faço asterisco IT recebe 100. Ah, entendi o que tu estava dizendo. Ah, tu estava dizendo isso daqui, né? Pode ser, eu acho que pode. Eu não tinha entendido. Quer colocar um valor na posição, né? Sei. Ah, entendi. Pode sim. Eu não tinha entendido, desculpa. Não, tranquilo. Então, tipo, eu posso colocar uma variável, sei lá, x, e aí eu posso ir mudando a posição, aumentando a variável, né? Tipo, que não é 3, segundo Exato. parâmetro. Só que isso não faz sentido. Porque se você, isso daqui são passos. Aqui você está dizendo que vai iniciar e vai andar 3 posições para frente. Se você precisa de acesso a uma posição específica, é para você estar usando um vector e não a lista. Entendeu? Você pode fazer isso? Pode, mas você não deve fazer isso assim. Por exemplo, um laço como esse. É for, entendeu? Int igual a 0 e menor do que lista.size. Eu vou pegar, aqui como eu sou otário. Não, o professor não disse para fazer, mas eu vou fazer, porque pode. Eu vou acessar o elemento i e colocar 0. Olha como eu estou zerando a minha lista, como eu sou inteligente. Não. Porque é como se você sempre estivesse voltando para o começo da lista e andando tudo de novo, voltando para o começo da lista, andando tudo de novo, voltando para o começo da lista, andando tudo de novo. Então é como se eu dissesse assim, ó, você tem que ir até o final da pista. Então você dá um passo, volta para o começo. Dá 2 passos, volta para o começo. Dá 3 passos, volta para o começo. Ué, se é só para botar 0 em todo mundo, faz daquele outra forma. Por que você só percorre a lista uma vez? Entendeu? É porque a gente passa tanto tempo utilizando o for e o acesso com índice, que meio que é estranho pensar nas outras opções de não ter índice, né? De ter que andar sequencialmente. Então, isso daqui é reprovação. Tá certo. Até o sol esfriar. Faz isso aqui em estrutura de dados, que aí o professor vai infartar. Professor, olha como eu sou inteligente. Eu descobri uma forma de andar na lista utilizando o for. Manda o professor de estrutura de dados, aí ele morre. Bom,
Bora lá. Ok? Então, é assim. Então, sendo de uma forma pontual, você pode fazer, mas não de forma contínua, né? Não faz sentido. Então, pronto. Aqui são as formas de interagir com a lista para o pessoal que estava com dificuldade de entender como é que a lista funcionava. Bora lá. Então, ia me mandar outro código, né, Pedro, que estava dando bugado. Deixa eu pegar o código dos teus colegas, então. Tá demorando, eu vou pegar o código de Israel. Foi o que Israel fez. Tá. Tu coloca mesmo um enter a cada linha ou foi a formatação que sem querer fez isso? Fui eu mesmo. Mas por quê? Mais bonitinho assim. Tá tudo juntinho, é coisa de. Sei lá. Tudo bem. Eu gosto de Lembra, arroz solto, né? Então, cinema, C maiúsculo, que é classe. Cadeiras é uma propriedade do cinema, então não é para ela estar aqui solta. Cadeiras é uma propriedade do cinema. Por que é que tu tem um nome que recebe nulo? eu só botei esse string null ali, porque que não deu pra botar o null inteiro assim. Hum? Não tava dando erro, é isso. O teu vetor não é um vetor de string, não é para você guardar os nomes das pessoas. É para você guardar. Ele estava olhando meu código. É para você guardar as pessoas. E não é para guardar as pessoas, é para guardar um ponteiro da pessoa. Então, assim, não é para guardar o nome, você tem que guardar o objeto. Então, isso daqui era para ser o vector de. Mano, não faz isso não, cara. Isso daqui, colocar uma linha é até aceitável, mas fazer essa separação do operador de escopo para o tipo, você não pode fazer, não, tá? É para tá junto aqui. Se quiser separar dentro das patinhas, está de boa. Mas separar o operador de escopo é que nem você fazer um i espaço mais mais. Você não separa operadores unários, entendeu? Então vamos aqui, ó. As cadeiras são uma propriedade, um atributo do cinema. E meio que aqui você está inicializando a cadeira com o tamanho fixo, mas o cinema ele podem existir cinemas de tamanhos diferentes. Então, a primeira coisa é que esse vetor é um atributo do cinema. Ok? E o vetor, você só vai inicializar ele no construtor, porque é no construtor que você vai saber a quantidade de cadeiras que o teu cinema tem. Então, você não precisa de nome, não precisa de sala, não precisa de ID, não precisa de total de lugares, e não sei que marmota é tudo. Então, você vai guardar pessoas. Cadê a classe pessoa? Não criaste a classe pessoa? Tu não tá olhando os diagramas de classe, não, mano. Sim, aí eu perguntei lá no grupo se precisava fazer as 3 classes, eu disse que não. Mas precisa fazer pelo menos as principais, né? Você não precisa fazer a classe de entrada e saída. Como é que você vai fazer? Na omelete eu preciso dos ovos, dos talheres e do prato. Aí não precisa dos 3, não. Aí o cara esquece os ovos. Aí come como? Pessoal, eu acho que só pensava dos talheres e do prato. A moto é essa que o Copilot gerou aqui. Que legal essa. Bora lá. Então, a pessoa, o cliente, sei lá o que é que vocês chamaram, o cliente ele tem que ter o quê? O que se vocês tiverem que omitir é só a classe de... pode ser a classe de interação com o usuário, né? Mas aí vocês têm que fazer os testes hard-coded. Então, quem fez errado,
Conserta, tá bom? Então, a pessoa, você vai ter que ter pelo menos o nome e a idade. Não. Pronto, então tá aqui a minha pessoa. Aí não é nome e idade, não, né? É nome e telefone que ele pede. Telefone. Não é identificador, não. Não, é o ID e o ID e idade é. Não, tem que pegar a atividade, que eu não sei decorar. Identificador, não. ID e fone. ID e telefone, exato. Então, para quem não fez banco de dados, o que é o ID? O ID dentro de um. O ID dentro de um grupo de entidades é um identificador único, que a gente chama de chave primária. Então, a gente coloca aqui o ID como sendo o nome para simplificar. Mas, por exemplo, você poderia pensar que o ID é o CPF da pessoa, entendeu? Então, aqui cria uma entidade com a quantidade mínima de dados só para fazer sentido na nossa abstração. Eu poderia colocar só o ID dentro da pessoa. A pessoa ela vai guardar só o ID dela, já que a gente não está usando lógica nenhuma para a idade. Ah, professor, se a pessoa está guardando só o ID, eu vou trocar isso por uma string. Não! Você não vai trocar isso daí por uma string, porque o objetivo é aprender a trabalhar com a classe. Só que você tem que pensar numa abstração. É muito mais fácil você escrever e fazer o código testando com o nome do que ter que botar um CPF de 9 dígitos para todo mundo. Tá, meu povo? Vou explicar para vocês o que é a terceira classe que vocês não precisam fazer. Né? Um atributo identidade é um atributo único entre todas as pessoas. Você pode pensar assim. Então, é isso que é o ID. Então, para todas as pessoas, se eu tenho dois objetos pessoa com o mesmo ID, não interessa o resto dos dados. Eles representam a mesma pessoa. Essa é a ideia do ID. Então, ID, eu inicializo com ID. Aí eu vou imprimir, para imprimir a pessoa, eu vou imprimir o ID e a idade. Beleza, então tá aqui a minha pessoa. Não vou colocar nada private, porque estou com preguiça e como a pessoa não tem nenhuma lógica nela, nenhuma lógica de negócio nela, é só mesmo para guardar os dados, eu não vou colocar nada aqui na pessoa, não. Então, o teu cinema guarda pessoas. Então, vou fazer aqui só o primeiro método para vocês terem noção das três classes, né? Então, o teu ID guarda pessoas. Não são pessoas que você criou. São objetos que você vai receber de alguém. Então, por isso que a gente está guardando assim. Professor, eu posso fazer só a string? Não, pode não. Professor, eu acho que eu devo ter falado alguma aula. O que é esse shared PTR que você colocou? Hã? Você pode explicar rapidinho? Eu não sei se você já explicou esse shared PTR. Tá, tu faltaste a aula passada, então, né? Eu acho que sim. Tá, então é porque a gente viu na aula passada. Tá gravado? Isso. Tá, e tá lá no canal também. Isso é justamente para não ter que fazer isso, ó. Para não ter que guardar um vetor de pessoas. Então, o shared PTR, ele é a mesma coisa, a mesma sintaxe de ponteiro. Então, eu não preciso fazer um ponteiro de pessoas, só que eu consigo abstrair, né, de quem é a responsabilidade de deletar essa memória que foi alocada dinamicamente. Aí você só vai entender quando você assistir a aula de novo, que a gente passou quase 1 hora e pouco só explicando o motivo, a necessidade, como é que usa e tal. Então, Tá bom, vou dar uma olhada. eu não tenho, eu não quero os dados da pessoa, eu quero o objeto pessoa. Eu quero o objeto pessoa que não sou eu que crio, eu que recebo. Por isso que tem que ser dessa forma.
Então, não adianta guardar só o nome da pessoa. Nesse caso aqui. Então, o cinema, você olhar lá o diagrama de classes, é para você receber a quantidade de cadeiras com o qual o sistema é inicializado. Int lotação. E com a lotação, eu inicializo todo o meu vetor de cadeiras. E inicializo todo o meu vetor com nulos. Então, o meu vetor de pessoas, eu preciso dizer que todas essas cadeiras estão vazias. E eu faço isso criando lá, sei lá, se são 10 cadeiras, eu coloco dentro do vetor de cadeiras 10 elementos nulos. Isso significa que agora eu tenho um vetor com 10 posições. Isso significa que a partir de agora eu posso acessar as posições pelo índice. Eu posso chegar lá, cadeiras na posição 4 e colocar uma pessoa lá dentro. Antes de inicializar o teu vetor colocando nulos, você não poderia acessar diretamente a posição 4, porque a posição 4 nem existia. O que você poderia fazer, no caso, seria, por exemplo, dar um pushback para criar um espaço a mais e colocar no final. Só que a posição no vetor é relevante. Então, o meu vetor tem um tamanho fixo e estável. E eu coloco acessando diretamente. Mas por quê? Acho que nem precisa disso daqui, é só colocar o nulo mesmo. Não entendi, Pedro. Por quê? Porque ele é comprido? Mas é só você ler por pedaço. É um vetor de gerenciadores de ponteiro de pessoa. Então, é um vetor de pessoas, né? Só que as pessoas, elas são vistas como um ponteiro, né? Esse cara, ele guarda as pessoas. Pessoas que ele não tem, que ele tem direito de ver e de alterar, mas que não são posse dele, é uma posse compartilhada, né? Sei lá, foi criada em algum outro lugar. Mas por quê? Porque a gente não tem as outras classes do pacote, porque senão eu teria que ter uma classe só para fazer o gerenciamento das pessoas, as pessoas que estão cadastradas. Então, eu teria uma classe que faria o cadastro das pessoas, teria o objeto pessoa, e aí, por exemplo, se eu quisesse colocar a pessoa aqui, essa classe que faz o gerenciamento das pessoas me dá a pessoa, e aí eu coloco a pessoa aqui. Tá? Entendem por que é que eu tenho que inicializar o vetor com um monte de nulo? Pessoal, por que eu não consigo retornar um string com nulo? Porque nulo não é valor válido para um string. Nulo só é valor válido para ponteiro, no PTR, no caso. Como é que eu inicializo um string? Vazio, é. String sem nada. String é um vetor de caracteres, então é só ter um vetor de caracteres vazio. std string nome. Nome não tem nada dentro. É um vetor, uma lista de caracteres sem nada. A string não é uma lista de caracteres? Se ela não tem nada, é uma lista vazia. Diferente, por exemplo, de um caractere. Se eu quero iniciar um caractere inicial, eu preciso de um valor válido, porque o caractere ele é um inteiro. Então, eu poderia inicializar, por exemplo, com o 0. Que seria o ASCII 0. Sei lá, se fosse para fazer sentido. Ou então eu poderia inicializá-lo com um valor próprio de caractere. O ASCII U, o ASCII A, o ASCII 0. Ok? Então, o que é que a gente precisa dessa entidade aqui no meio? Né, o shared. Porque se eu fizesse um vector, lembrando da aula passada, né? Um vector de pessoa,
eu estaria copiando as informações, que é isso que o vector faz, né? Quando eu insiro uma pessoa dentro do vetor, ele vai copiar o objeto pessoa para cá. Então, o meu vector, ele guardaria as cópias dos valores. Eu não quero as cópias dos valores. Eu quero os valores originais, os valores reais. No meu caso, no meu problema, as cópias, eu não posso ter as cópias. Entendeu? Eu quero os valores reais. Então, para ter os valores reais, ou eu faço com pessoa asterisco, ou eu faço com ponteiro compartilhado, ou eu faria com o reference wrapper. Aí seria outro empacotador, né? Equivalente ao ponteiro. Porque o asterisco fica do outro lado de pessoa e não antes. Não, tipo, dentro daquele. Desse bicho aí, depois de pessoa você botou um asterisco. Por que é depois de pessoa e não antes? Tá. Se fosse assim, né, que você diz. Isso. Quando você cria um tipo, por exemplo, se você quiser criar um ponteiro para inteiro, você faz assim, int x. Você está criando um ponteiro para inteiro. Então, o asterisco ele fica depois do tipo e antes da variável. Depois do tipo. Eu confundi. Quando você usa o asterisco antes, quando você está usando e não criando, botar o asterisco à esquerda significa que você quer ir do apontador, de quem aponta, para o elemento. Então, quando você faz isso, int y recebe x mais 1, você está dizendo que está indo do apontador para o elemento apontado. Então, você quer o inteiro e não o ponteiro. Então, o asterisco aí sim fica do lado esquerdo. Entendi. Você pode subir para a classe pessoa. Claro, querido. Pronto. Era só para ver se eu tinha feito certo. Tudo bem. Bora, pessoal. O objetivo de hoje é justamente esse, tirar a dúvida do trabalho passado. Então, eu posso trocar esse for pelo próprio construtor do construtor do vector. O construtor do vector, o da lista, ou do mapa, ou da string, ele me permite dizer quantos elementos eu quero que o vector seja inicializado e quais os elementos. Então, eu poderia inicializar a cadeira com lotação, elementos, todos esses elementos igual a no PTR. Então, a mesma coisa que aquele for fez, só que ao invés de fazer os pushbacks, eu estou utilizando o construtor do vetor. Se é construtor, ele não pode ser aqui, ó. Ele não pode ser aqui dentro. Aqui eu não posso invocar construtor, porque aqui os objetos já foram construídos e eu posso só alterá-los. O construtor do objeto eu só posso invocar se for aqui. Aqui dentro, depois dos dois pontinhos, né? Esse, né? Como é que eu faria para deixar o construtor assim vazio? Que quando eu tava fazendo pula-pula, eu fui tentar deixar ele vazio, né? Para deixar, sei lá, uma fila de espera infinita, sabe? Só que aí o programa não deixava. Eu não consegui entender o problema. Pergunta de novo. É tipo o cinema. O cinema tem um inteiro de lotação, né? Que eu vou dizer quantas pessoas cabem no cinema. Mas Certo. se eu quisesse, por exemplo, um cinema infinito, eu não quisesse que ele tivesse uma lotação específica. Tudo bem. Ok. Aí você teria duas questões. Todas as cadeiras devem ser endereçáveis, porque se você quer um sistema infinito, não seria um vector. Entendeu? Porque meio que não faz muito sentido. Precisa ter um limite. Entendeu? Se você quiser, se for para fazer assim, né, dessa forma aqui, onde, por exemplo, a pessoa quer pedir a cadeira 1 trilhão. Nesse caso, você faria assim, cadeiras na posição
1 trilhão recebe esse determinado cliente, entendeu? Professor, isso não faz muito sentido, porque eu vou estar criando um vetor de 1 trilhão de posições. Tudo bem. Tem outra forma de fazer essa abstração? Tem. Então, se você quisesse, você não precisaria fazer com que cada posição do cinema representasse, cada posição do vetor representasse a posição real do cinema. Você poderia, por exemplo, guardar pares. Então, nesse caso aí, né? Seria uma outra forma de organização dos dados. Você poderia guardar o seguinte, vai ficar um pouquinho maior. Então, vou até criar uma classe extra aqui, tá? Então, o que é uma cadeira? Vamos pensar aqui, tá certo? O que é uma cadeira? Uma cadeira tem um índice, tudo bem? E a cadeira tem uma pessoa. A cadeira tem um índice e uma pessoa. Beleza? E pronto, aqui eu estou só fazendo o construtor. Então, o que é que isso me diz? Que agora, o meu vetor, por exemplo, o vetor é um vetor de cadeiras. Então, o meu vetor agora não tem mais um tamanho fixo, né? Quando eu quiser inserir uma cadeira, eu quero que... Eu salvo aqui, por exemplo, int lotação. Vai ter outros problemas aqui, mas é outra forma de resolver. Então, vamos lá. Ok? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um vetor que vai guardar todas as reservas. Vamos pensar em reservas. E eu tenho lotação que me diz o máximo de pessoas que cabem no meu vetor. Então, o que é que eu tenho que dizer? Quando a pessoa quiser a cadeira 10, eu vou ter que percorrer todo esse vetor para saber se a cadeira 10 está ou não está com alguém. Supondo que não esteja, eu vou ter que inserir em cadeiras uma nova posição, que seria quem? A cadeira na posição 10 com essa determinada pessoa. Ficou faltando o public. Então, ao invés de você ter como era antes, por exemplo, eu tinha quatro posições. A primeira está vazia, a segunda está vazia, a terceira tem o José no telefone 123, na idade de 12 anos, e a quarta cadeira tem a Ana, que tem 13 anos. A tua nova configuração de cinema agora é o seguinte: você tem na primeira posição do vetor uma cadeira, que é a posição 2, a posição 2 está com o José, que tem 12 anos, e a segunda posição do teu vetor é a posição 3, que está com a Ana, de 13 anos. Entende a diferença? Então, esse daqui eu representava as posições, logicamente, pela posição no vetor. Esse daqui eu guardo qual é a posição que a pessoa sentou e quem é a pessoa. Então, por exemplo, saber se a cadeira 4 está livre, basta acessar o índice 4 aqui. Saber se a cadeira 4 está livre, eu tenho que percorrer o vetor para saber se tem alguém com a cadeira 4 ou não. São duas formas de organizar os dados. A questão é que aqui você tem um custo que é de espaço. Você já começa alocando o vetor inteiro. Por exemplo, teu vetor tem 1000 cadeiras. Você vai fazer alocar. Se teu cinema tem 1000 cadeiras, você já vai alocar de cara um vetor com 1000 posições. É mais fácil de buscar, mas você gasta mais memória. Aqui você só aloca espaço para as pessoas que fizeram reservas. É mais difícil buscar, mas você economiza memória. Entendeu? Era essa a pergunta? Então, nesse caso aqui, faz mais sentido você pensar numa posições infinitas. Mas aí você tem que gerenciar quais as cadeiras estão e não estão reservadas.
Tem outras estruturas de dados, além de lista e vetor, que deixam essa situação, que fazem esse processo melhor, tá? No caso, seria um mapa. Oi. Esse char de PTR aí é para fazer só um vetor de uma dimensão. O Shared PTR é para gerenciar a memória de uma entidade. Tu assististe a aula da semana passada? Assisti, sim. É para guardar uma pessoa. Nem sei. A gente usava a quantidade de ponteiro para determinar quantas dimensões o negócio tinha. Sabe? Em C, a gente... Utilizava determinada quantidade de ponteiros para determinar quantas dimensões o nosso objeto tinha. Pseudo-objeto, quer dizer. Eu não entendi ainda, desculpa. Oxi. Tá certo, tá certo. Tu estava usando, tu dizer o quê? O size off? O Não, malloc? a gente Eu não tô usava um ponteiro mesmo. Um ponteiro para fazer uma dimensão, 2 ponteiros para fazer 2 dimensões, entendeu? Ah, entendi. Só que você não precisa fazer isso mais. Você quer uma matriz, você pode fazer um vector de vector, né? Você quer de 3 dimensões, vector de vector de vector. Você não precisa fazer alocação dinâmica para gerenciar separadamente 3 vetores. Só que isso daqui não é a melhor forma de fazer, né? Então, assim, pensando em a otimização de leitura, acesso e etc. Então, o ideal é criar um bloco contínuo e fazer a gestão lógica das linhas e colunas manualmente. Tá, você poderia fazer só dando pushback. A questão é que se você imaginar que o teu modelo ele tem que fazer um mapeamento físico entre um número de cadeira e uma pessoa que vai para esse número de cadeira, então você tem que de alguma forma fazer esse link, né? A pessoa reserva a cadeira 4, ou a pessoa reserva a cadeira B4. Existe uma relação entre aquilo que ela quer, e você não pode reservar 2 cadeiras para a mesma pessoa, para pessoas a mesma cadeira para 2 pessoas diferentes. Então, você tem que fazer esse controle de acesso. No caso aqui, era melhor um mapa, mas como a gente não tem mapa, a gente tem que se virar com vetor e lista. No caso aqui, com vetor. Ok? Então, bora lá. Piripim, piripim. Então, aqui eu vou criar aqui as cadeiras, passando a lotação e colocando no PTR em todo mundo. O mapas era melhor, porque a gente mapeava colocando como chave de acesso à cadeira, mas sem mapas o que a gente tem é isso. Ok, eu não sei o que é esse identificador, mas tudo bem. Que eu vi lá no enunciado que tinha um nome de identificador e uns negócios aí na cadeira, eu criei. O identificador da pessoa, entendeu? O identificador da pessoa. Então, para inserir uma pessoa, por exemplo, você recebe a pessoa e aí você vai fazer os testes, né? Como é que eu insiro uma pessoa numa cadeira? Eu vou colocar uma pessoa numa cadeira. Aí você tem vários testezinhos para fazer. Primeiro, a cadeira existe? É um índice válido? Como é que eu sei se a cadeira existe? Se o índice for menor do que 0, ou índice for maior ou igual a cadeiras.size, então essa posição nem sequer existe. Segundo caso, se eu tentar colocar a pessoa, a cadeira tem que estar vazia. Como é que eu sei se a cadeira está vazia? Ela está vazia se naquela posição do vetor estiver nulo. Então, se nessa posição que eu quero não tem nulo, é porque tem alguém. E se tem alguém, eu não posso colocar essa pessoa lá.
ainda teria uma terceira lógica, né? Uma terceira coisa que eu tenho que verificar antes de colocar a pessoa no cinema é evitar que ele compre duas vezes, que a mesma pessoa compre várias entradas para o cinema, né? Várias cadeiras, vai reservar o cinema todinho só para ela, não pode. Então eu tenho que percorrer o cinema inteiro para saber se ele já está no cinema. Se ele já estiver no cinema, aí eu não posso colocar o cara no cinema. Então, ao invés de fazer a busca aqui, eu vou fazer Aí não pode, não no mesmo CPF. Professor, por quê? Porque o cinema é meu, eu não quero. Exato, aí o que a gente está fazendo é essa. Um por pessoa. Como é que você garante que é um por pessoa? Você vai ter que checar o identificador. A pessoa com esse identificador, sei lá, nome, CPF, o que você quiser. É uma abstração, mano. O objetivo dessas regras de negócio é só aprender a programar. Não precisa ter tanto sentido, não. Mas, professor, o importa é o cinema do lucrar. O que importa é vocês aprenderem a fazer a porcaria do código. Professor, não aceito, não faz sentido. Cria o cinema e aí tu bota a regra que tu quiser, mano. O cinema é meu, eu boto a regra que eu quero. Mas bora lá. Bora lá. Então, como é que você sabe se o cara já está no cinema? Você tem que procurar ele dentro do cinema. Então, a sugestão é não fiquem fazendo à torta e à direito. Para isso você usa o ID, porque a ideia do conceito de ID é que ID é único. Se essa pessoa quer entrar no cinema, ela tem um ID. Professor, tem escrito nome lá, quer dizer que não pode duas pessoas com o mesmo nome? Não, meu filho, isso é uma abstração, para dizer que tem que ser um identificador que seja único. Você poderia pensar no ID como CPF. Eu vou escrever o nome porque é mais fácil, mais legível você pensar em nome. Mas não quer dizer que o cinema só vai deixar um João entrar por vez. Professor, é que eu sou ruim das abstrações. Então, bora lá. Dica. Não fiquem criando for dentro das funções. Professor, como é que eu vou fazer, então? Você precisa fazer um laço para fazer algo? Se possível, crie numa função separada. Por exemplo, eu quero só saber se o cara está no cinema ou não, ou eu quero saber a posição que o cara está no cinema, crie uma função separada. Int, procura, pessoa. E procura pessoa. Então, você vai percorrer todas as cadeiras. Aqui ele já diz o seguinte, ó. O Copilot errou aqui. Bora lá. Cadeiras I é um shared PTR, ou seja, ele se comporta como um ponteiro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo todas as pessoas, pegando o cadeiras I, que vai me dar um ponteiro para a pessoa, e como é um ponteiro para a pessoa, eu uso a seta para pegar o atributo. Então, com o cadeiras I.id, eu pego o ID da pessoa. Só que aqui eu tenho um problema. Você que fez o código, entendeu o projeto e fez como era para fazer, me diga qual é o problema desse if aqui. O ID é privado? Não. Não. Próximo. Mas foi um bom chute, Augusto. Por que que esse if aqui vai dar erro? Tudo bem, Darlan. É a gente aprendendo aos pouquinhos. Tá. Lembra que cadeiras pode ser nulo? A posição da cadeira pode ter uma pessoa, um ponteiro para a pessoa, ou pode ser nulo. Como é que você está tentando tirar um ID forçadamente de todas as posições, se tem posições que são nulo? Você não vai conseguir tirar um ID de dentro de nulo, aí ele vai dar um erro. Então, antes de acessar o ID, você obrigatoriamente tem que verificar se cadeiras I é diferente de nulo e o ID dela é o ID que eu quero.
Agora sim. Agora você só verifica o ID se ela passou no teste da nulidade. Vocês não fizeram assim, não, meu povo? Eu não fiz com no PTR, não. Eu fiz. Pera. Você deu aquela outra opção de fazer com o Make Shared. Naquele Só que negócio de. Ah, fala. tudo bem, mas o Make Shared, ele é uma pessoa ou um nulo. Aham. Usando o getSet fica mais fácil? Não muda nada usando o getSet. A diferença seria que aqui eu teria um getID. Eu, Muda eu nada, fiz get. assim. Só que, como eu coloquei para inserir uma nova pessoa, e lá nos parâmetros do construtor de pessoa, eu coloquei que iria começar com o hífen. Caso não fosse inserido nenhum nome, um ID ou um fone, ia começar com o nulo, o fone, e o ID ia começar com o hífen, para poder fazer aquele exemplo que você colocou no Ah, diagrama. Não, tu no diagrama fizeste não, uma, lá no tu shell. fizeste, tu fizeste uma gambi para controlar se a pessoa tá ou não tá na cadeira, colocando o marcador Isso, do nome da pessoa. Então isso. tem pessoas em todas as posições, né? Eu fiz isso aí, eu fiz algo parecido. Mais ou Sempre menos. tem, sempre tem um hífen lá, é Isso. assim que faz o print. Então, Tá. sempre aquele print colocando o hífen para quando não tem pessoas, funciona, Não. porque existe uma pessoa lá. Funciona, mas não é para fazer assim. E aí, professor, ainda dá tempo de mudar. O senhor Dá, mostrou não, tanta coisa que eu estava errado. não, na verdade não dá tempo mudar. Eu vou querer que todo mundo mude. Tá certo? Então, seja você que fez diferente, ou seja você que fez com outra forma criativa, queria que vocês mudassem, porque um dos objetivos dessa atividade é aprender a lidar com nulos. Tudo bem? É para aprender a lidar com nulos. Então, bora lá. Não é fez errado. É fez usando as ferramentas que você tinha. Só que eu preciso que vocês aprendam novas ferramentas. Foi tipo, eu não tinha entendido direitinho Não, o tudo bem, share de mas assim, PTR e eu usei outra coisa. Qualquer outra não, coisa, menos o share de PTR. tudo bem. Uma coisa que vocês podem fazer é o seguinte: se vocês não querem refazer isso, que eu estou fazendo aqui, vocês podem fazer a atividade da Topic. Atividade da Topic é a mesma coisa do cinema, só que com outro contexto, né? A pessoa chega e senta na cadeira da Topic. Professor, se eu fiz errado, então eu vou tirar o 5 dali, hein? Vou botar o quê? Não, vocês vão refazer a atividade e colocar o 5. Quando vocês rodarem na disciplina, eu também digo que está certo, Pedro Augusto. Tá certo. Ah, mas meu código voltou, olha mais menino. Exato, eu quero que tu diga isso para tua mulher. Amor, eu fiz o almoço. O que é, meu bem? É essa coisa aí, meu bem. O senhor vai ter essa bondade com a gente? Eu sou muito bondoso. Eu vou ajudar vocês em tudo que for possível, menos passar de forma injusta. Bora lá, meu povo. Ok? Então, eu tenho que procurar pessoa e o objetivo disso é ficar tirando for de dentro não é para colocar um monte de for dentro de código, assim, né? Toda função tem um for. Separa isso, isola isso numa função. E aí você pode utilizar quando precisar. Por exemplo, você quer saber se esse cara está no cinema? Então eu posso fazer o seguinte: se procurar, é bom que você terminou, velho. Se procurar pessoa, quem é que eu quero achar? Eu quero achar essa pessoa aqui, ó. Pessoa.id for diferente de -1, é porque ele já encontrou a pessoa. Se ele achar a pessoa, ele me retorna a posição da pessoa. A posição da pessoa é um valor positivo, de 0 até o tamanho do vetor. Se não achar, ele retorna -1. Então, se ele achou diferente de -1, é porque ele achou a pessoa.
Se ele achou a pessoa, eu aviso que ela já está no cinema. Se não, eu coloco a pessoa na cadeira. Eu coloco o objeto pessoa que eu recebi, ó. O objeto pessoa que eu recebi, né, eu coloco dentro da cadeira. Tem que fazer assim, né? Não tem. Vocês podem fazer de vários outros jeitos? Podem. Cada jeito vocês vão aprender uma coisa diferente. O objetivo desse exercício, né, pelo menos como ele foi pensado, é aprender a lidar. Mas a tua ENUM servia para quê? Para dizer se a pessoa estava ou não estava na cadeira? Você tinha um booleano de controle, alguma coisa assim? Aí a tua pessoa tinha uma enumeração que dizia se a cadeira estava ou não estava ocupada, é isso? O objeto pessoa tinha uma enumeração para saber se ela estava ou não estava ocupada? Tá, tudo bem. Então, assim, se vocês fizerem de outras formas, tentem fazer dessa, não que a outra forma não funcione. O objetivo não é se funciona ou não. Tudo bem. Onde é que você guarda esse estado, Bruna? Tá, então assim, por que eu quero... Vocês podem fazer de outras formas e vai funcionar? Podem, mas a gente vai precisar dessas ferramentas em outras atividades mais na frente. Então é interessante que vocês aprendam elas agora, do que chegar mais lá na frente, você pegar um projeto com 4, 5, 6 classes e que vai usar esse conhecimento, e esse conhecimento vocês não vão estar dominando. Por isso que é legal vocês fazerem desse jeito, entendeu? O senhor está podando minha criatividade. Não. Não. É que nem quando os meninos vinham do colégio, que fazia a letra toda errada, e eu dizia, amor, a letra não é assim. A tia disse que estava certo. Você tia é doida, minha filha. O P não é assim, não. O P é para o outro lado. É o que eu tenho que fazer do jeito que eu sei. Você faz do jeito que você sabe, mas não me pede de lhe corrigir. Cadeira, papapá. Ah, tá. É porque ao invés de dar o print no erro, você está retornando. Você está retornando. Você está retornando uma enumeração com os diferentes tipos de erro. Isso a gente faz em C, né? Isso a gente faz muito em C. O pior é que a gente sempre sabe do jeito errado, mano. Não existe jeito certo, a gente só aprende a fazer menos errado com o tempo. Assim, meu Deus, meu código ficou perfeito. Espera um tempo. Entendeu? Então, assim, ao invés de fazer esses tipos de coisa, nosso código está errado. O ideal seria, ao invés de fazer isso, disparar uma exceção. Ah, professor, quer dizer que o senhor está ensinando errado? Estou ensinando errado. E por que o senhor não ensina do jeito certo? Porque a gente ensina em etapas, rapaz. Andar de bicicleta de rodinha é errado? Não. Ah, professor, de rodinha é muito paia, mas tu começa com a rodinha carniça. Tu começa no mortal ou na estrelinha? Eu começo no mortal. Você começa na estrelinha, entendeu? Não é porque você começa errado, porque começa na estrelinha. Entendeu? Todo mundo começa de bicicleta na rodinha. Então, o objetivo da disciplina, bora lá, vamos relembrar. Qual é o objetivo da disciplina, né? Uma disciplina boa, assim, eu imagino que uma disciplina boa,
é a disciplina que vai aumentando progressivamente aquilo que vocês sabem através de desafios que vocês consigam fazer. Então, assim, a gente vai propondo um desafio cada vez maior, mas entregando ferramentas para que esse desafio sempre seja realizável. Aí a disciplina está bem dosada quando ela permite esse passo a passo de boa até o final. Então, se a disciplina fica besta demais de forma que não tem mais desafio, você nem faz mais os trabalhos, não estuda, não faz mais nada, porque está muito besta. Não vou fazer não. Aí deixa acumular tudo e às vezes no final de semana faz o que tem que fazer. Ou então, se ela está tão difícil que você não consegue dar o passo, aí também é muito ruim. Então, bora lá. Esse seria o adicionar pessoa. Esse seria o procurar pessoa. Faz, rapaz. É só seguir o modelo. Segue o modelo que faz. Bora lá. Como seria o remover pessoa? Remover pessoa, eu tenho que caçar a pessoa e se eu encontrar a pessoa, eu tiro a pessoa. Por exemplo, remover pessoa que retorna. Retorna a pessoa ou nulo. Ué, já que eu já tenho um método que procura, eu não preciso fazer o for de novo aqui dentro. Ó. Eu não quero saber onde está o Davi, eu mando procurar. Se eu encontrei o Davi, ou seja, se é diferente, se eu não encontrei, se for igual a -1, eu aviso, ó, a criatura não está aqui dentro, não. Se eu encontrei, como é que eu digo que a cadeira está vazia? Colocando nulo na cadeira. Outro motivo para vocês estarem fazendo assim é para quando a gente chegar em mapas e a gente for refazer a atividade em mapas, o conceito de mapas, chave e valor fazer sentido. Que é justamente a forma melhor de boa de resolver o problema. Só que aqui, ó, vamos lá, eu tenho que colocar nulo na posição e tenho que retornar a pessoa que estava nessa posição. Então, ou eu uso em 2 passos, salvo a pessoa, coloco o nulo e retorno a pessoa. Ou eu uso um métodozinho que eu já mostrei aqui algumas vezes. Qual é o método que atribui e retorna o que tinha? Não? Seria o exchange. Exato. Então, eu coloco nulo em cadeiras.índice e retorno o que eu tinha para fora. Então, pronto, eu tenho remover pessoa e tenho adicionar pessoa. Procurar pessoa. É basicamente o que tinha. Professor, e agora como é que eu vou fazer o for para mostrar o cinema daquele jeito? É só você controlar se aquela posição é nula ou não é nula. Então, como é que você faria? Você precisa dos índices? É a primeira pergunta que você vai se fazer. Eu preciso saber a posição da cadeira? Na hora lá que mostra, não precisa, né? É só tracinho. Não, eu não preciso dos índices. Você não precisa do índice, você não usa índice. Você poderia fazer para cada cadeira em c.cadeiras. Agora, o que você vai ter que verificar? Se a cadeira é nula ou não é nula. Então, se a cadeira for nula, você vai imprimir o tracinho, espaço. Se a cadeira não for nula, você imprime a pessoa. Se a cadeira não for nula, você imprime a pessoa. Como é que eu imprimo a pessoa? Ué, a primeira coisa que você vai ter que ver é, a pessoa tem o toString dela? Sai, cadeira. Tem, ó. Eu tenho um método que consegue pegar a pessoa e mandar para o fluxo. Então, a cadeira tem o toString dela.
Esse daqui não é de cadeiras, é de pessoa. Tá. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Se eu mandar a cadeira, eu vou estar fazendo errado. Porque a cadeira não é uma pessoa. Se você tentar fazer isso, ó, vai dar errado. A cadeira não é uma pessoa. A cadeira é um... Escrevi errado, cadê? Eu não preciso disso. Meu marido tem 2 empregos. Não entendi. Referência, desculpa. Não é do Cris? Isso que você falou assim, eu não preciso disso. Aí, meu marido tem 2 empregos. Eu não lembro, não. Eu gosto, eu assistia muito o Cris. Ó, bora lá. Ó, pronto, agora. Cadeira é um ponteiro para a pessoa. Então, se eu mandar imprimir cadeira, ele vai imprimir o endereço da pessoa. Eu não quero o endereço da pessoa, eu quero a pessoa. Como é que eu pulo de apontador, né, ponteiro para pessoa? Asterisquinho. Então, agora o asterisco, cadeira, é uma pessoa. Tá vendo? Quando você coloca o mousezinho em cima da cadeira, ele diz, ó, isso aqui é um ponteiro para pessoa. Quando você coloca o mousezinho em cima do asterisco, ele diz, ó, isso daqui ele vai te retornar uma pessoa. Então, você está imprimindo a pessoa e o espaço. Então, para ficar bonitinho, vamos colocar agora, abre o vetor, e no finalzinho, fecha o vetor. E aí você retorna o fluxo. Então, bora testar. Professor, e a terceira classe? Terceira classe, no caso, seria a main, né? Seria a classe que faz a gestão do loop. Como no C++ a gente não precisa criar uma classe para poder ter o loop de controle de entrada e saída, você pode colocar na main. Mas, por exemplo, se você tivesse em Java ou em algumas coisas, você precisaria criar uma classe só para isso. No caso, o terceiro, a gestão de entrada e saída, a gente poderia fazer só aquele loop mesmo aqui. Então, eu já deixei aqui nos meus como é o nome desse negócio? Snippets, o loop aqui para simplificar a vida. Include, vai precisar aqui do tuple, e include o SS string. Só dessas duas. Não, isso. Stream. Assim? Então, só lembrando como é que é. Isso aqui eu mostro já, tá? Só lembrando como é que funciona o nosso loop infinito aqui, tá? A minha main, vai me jogar dentro de um while e vai me prender nesse while para sempre. Tudo bem? Eu vou pegar a linha inteira que o usuário digitar, vou imaginar a primeira palavra como sendo o comando, a ação, e o resto das palavras eu tiro conforme a necessidade. Ok? Primeira coisa que eu vou fazer é puxar a linha inteira do que foi digitado com o getLine e salvar na variável line. Aí agora eu crio um fluxo de string baseado nessa linha, e agora eu posso puxar desse fluxo palavra por palavra. Professor, se o senhor quisesse fazer sem essa carniça aí, só utilizando CIN mesmo, lendo diretamente do CIN, funciona? Funciona. Com limitações. Por exemplo, vão ter algumas partes na frente, né, algumas coisas, alguns exercícios mais à frente, que vocês vão ter que consumir a linha toda, porque vocês não sabem a quantidade de parâmetros. Por exemplo, insira todos esses telefones na agenda. Todos os telefones que tiver na linha, você vai ter que inserir na agenda. Então, você seria obrigado a pegar a linha toda, transformar em fluxo e consumir todos os telefones. Então, fazendo nesse modelo de sempre pegar a linha toda, já resolve todas as situações, tá? Então, a primeira palavra que eu vou tirar do fluxo é o comando que a pessoa vai digitar.
E a segunda, e aí aqui eu já mando imprimir a linha inteira. Para que eu faço isso? Porque isso me permite esse tipo de coisa bem aqui, ó. Vou fazer logo os testes que eu quero com o meu cinema. Testes.txt. Vou criar aqui um testes.txt com você. Então, qual é a primeira coisa que eu vou mandar? Vai ser iniciar o cinema, passando a quantidade de cadeiras. Aí eu vou mandar mostrar o cinema, para aparecer os 5 tracinhos. Aí eu vou mandar adicionar o José, que tem 21 anos. E aí eu vou mandar adicionar no cinema também a Ana, que tem... eu tenho que dizer qual é a cadeira, né? O José, que tem 21, vai sentar na cadeira 2. A Ana, que tem 20 anos, vai sentar na cadeira 3. Se por acaso chegar outra pessoa, a Maria, e tentar sentar na cadeira 3, isso daqui é para dar erro. O ID também, o ID no meu caso é o nome. Professor, ID pode ser o CPF? Pode, mas eu estou só fazendo um exemplo. É muito mais legível escrever Ana do que escrever 00432, entendeu? O ID é qualquer coisa que eu entenda que é um identificador único. Ou seja, eu estou dizendo que os nomes não podem se repetir. É só essa a ideia do ID. Como se fosse a chave primária. Sacou? Então, eu tenho o ID e tenho a idade. O ID eu estou tratando como nome. Não. A pessoa só tem dois dados, ó, o ID e a idade. Para quê? Para ser o mínimo possível, porque senão começa a ficar tanto dado que eu não uso, que eu estou criando confusão sem motivo. Entendeu? O objetivo é só colocar mesmo o mínimo necessário. Professor, se o senhor não está usando a idade, tira a idade. Poderia tirar a idade. Aí você ia ficar naquela... Rapaz, só tem o nome, eu vou até excluir a classe. Eu vou colocar só um string aqui para ele guardar. Não, é para você gerenciar a classe. Que isso é uma abstração, você tem que imaginar que poderiam ter muitos outros dados. Aqui você colocou 2 de forma simbólica. A Maria é para dar erro. Se eu tentar adicionar aqui o Carlos na posição 5, também é para dar erro. É para ele avisar o que para mim? Que a posição é inválida. Se eu tentar adicionar o José de novo na cadeira 0, é para dar erro também. Erro o quê? Que o José já está no cinema. Professor, por que você está escrevendo essas coisas aqui? Para eu não ter que ficar digitando o tempo todo no meu código. Aí eu tenho um código interativo, mas se eu quiser testar em lote, é só eu copiar e colar isso daqui lá. Agora que eu já tenho um modelo, vamos fazer os comandos. O que é que eu vou gerenciar? Eu vou gerenciar um cinema. Tudo bem. Quando eu falo de 3 classes, e uma classe ser a classe de gestão de entrada e saída, é isso daqui que eu estou falando. É essa classe interativa que eu posso testar os comandos manualmente. Ok? Então, bora lá. Então, eu vou testar aqui o cinema, que vai começar com 0 cadeiras. Primeiro comando que eu vou dar, eu vou deixar aqui o end, eu vou criar aqui um comando de show. O show vai mostrar o meu cinema. Então, para mostrar o cinema, eu posso fazer o quê? std, cout, só mandar imprimir o cinema mesmo, porque ele já tem lá a sobrecarga dele de impressão. Beleza, ó, que moleza. Se eu mandar adicionar, eu preciso de 3 informações. O nome, a idade e o índice. Tá. Vocês podem fazer de 2 formas esse processo. Vocês podem criar as variáveis e ler manualmente. Por exemplo, std, string nome, int idade, índice. E aí você lê as 3 informações do fluxo. Do fluxo, eu vou tirar o nome, a idade e o índice, porque é justamente essa ordem que eles aparecem.
E aí eu só mando o meu cinema fazer a operação. Então eu faço cinema.adicionar. Eu adiciono uma pessoa, né? Que seria um shared PTR. Então eu vou criar ele bem aqui, ó. Make shared de pessoa. Então ele está criando um bloco de memória, que é uma pessoa, e está passando para o cinema. E aí nesse índice. Então tá aqui, ó, tá pronto. Professor, não tem uma forma de eu já fazer isso daqui tudo junto, num golpe só? Pegar várias coisas do fluxo, coisas diferentes, usando já criando os dados e puxando? Tem. Você tem que usar essa funçãozinha aqui. Entendeu? Que essa funçãozinha lê vários parâmetros do fluxo, empacota e te devolve. Se você quisesse usar, você usaria desse jeitinho aqui, ó. Você vai dar um parse no fluxo e puxar uma string, um inteiro e um inteiro. E aí vai salvar isso com os nomes de nome, idade, índice. Se vocês já viram isso em Python e JavaScript, vocês já viram esse tipo de atribuição aqui? Vocês sabem como é que é o nome dele lá? Né? Em JavaScript se chama atribuição desestruturada. Né? Mas tanto faz, idade ou telefone. A gente não usa mesmo, né? Deixa aí, idade ou telefone. No fundo, a gente acaba que não está usando essa lógica para nada. Mas isso seria a atribuição desestruturada. É só trocar. A gente não usa. É só para ter um atributo a mais dentro da pessoa. Então, poderia ser nome e idade, ou nome e telefone, ou ID, e se pagou meia ou inteira. Não faz diferença, né? Assim, no nosso caso aqui, não, porque eu não estou rodando diretamente em nenhum verificador de entrada e saída. Mas aí seria só trocar. Isso daqui no C++ a gente chama de Structured Binding, né? Que seria a ligação estruturada. Então eu consigo pegar um vetor, uma tupla, ou um struct, ou qualquer coisa assim, entendeu? E quebrar esse cara já dentro das variáveis. Então o meu parse, ele pega isso daqui, retorna uma tupla, né, que seriam dados aglutinados, e aí ele joga e desaglutina esses dados em nome, idade e índice. Mas para isso não é do STD. Ela foi uma que eu criei bem aqui, tá? Então, se quiser já copiar o modelinho, né, copia e já deixa no ponto, né? Para quando for fazer os trabalhos, se quiser só aproveitar, já está aqui no ponto. Entendeu? Mas se não quiser, essa tupla em C++ com texto fundamental, não. Mas é muito parecida. É muito parecido. Aqui você tem que criar. É quase igual. Mas não é 100% igual. Por exemplo, você não tem como fazer structured binding em tuplas no Python. No Python, se eu não me engano, é só em vetores. A tupla é o pair de 3 lugares. Na verdade, a tupla é o pair de quantos lugares você quiser. Você poderia formar um std, auto, coisas. E aí você forma pronto, agora a minha tupla, ela é uma tupla de 5 inteiros. Ou agora a minha tupla é uma tupla de 4 inteiros e uma string. Entendeu? A tupla é um pacote que pode ter dados de tipos distintos, porém, entretanto, contudo, todavia, ela não é modificável, né? Ela é imutável, e o acesso não é por índice, eu não posso acessar por índice.
Então, aqui é só para poder simplificar o processo de extrair dados de dentro do pacote. Porém, contudo, entretanto, todavia, o modo manual de criar todas as variáveis individualmente e lê-las do fluxo funciona igualmente. Bora lá, deixa eu só terminar. Agora eu já criei o ADD, eu preciso criar o que também? Preciso criar aqui, normalmente eu faço assim, eu copio daqui até aqui, e aí eu crio uma entrada nova. Agora eu preciso do remover, né? Remover reserva. Para remover reserva, eu preciso só do nome. Então eu vou tirar só uma string do fluxo. E aí eu vou cinema.remover pessoa e vou passar o nome. Ok. Pronto, acho que já está tudo, né? Vamos agora dar um outro show. E aí eu vou mandar aqui remover a Ana. Vou mandar remover a Patrícia, que é para dar erro. E vou mandar remover o José. Quando eu mandar remover a Ana, eu vou dar o show. E depois de remover o José, eu vou dar o show para o cinema estar vazio. Então, bora rodar aqui. Ok, então aqui já deu um errinho dizendo que na linha 54... Que tem na linha... Deixa eu só atender o telefone, peraí. Atender a campainha. Quem é? Sou eu, bola de fogo. Ah, sim. Então, bora lá. 54, que é o erro aqui de 54. Remover pessoa retorna a pessoa removida ou nulo. No caso, se eu não achei ninguém, eu vou remover nulo. Eu vou retornar nulo. Ok, ó, meu código aqui já está rodando. Aí ele está esperando os comandos, né? Por exemplo, se eu der um show, vai mostrar vazio. Se eu iniciar com 4 lugares, eu não tenho um init, né, para iniciar, então eu preciso de um init. Vamos criar aqui uma forma de iniciar o cinema. Antes do show, eu vou criar o init. O meu init precisa de uma quantidade, né? E aí eu vou ler um inteiro. E aí eu vou trocar esse cinema por um novo cinema com essa quantidade. Vou substituir a variável estática. O cinema que eu tinha, eu vou criar um novo cinema e vou atribuir. Então, iniciar se livre de tudo mesmo. Bora de novo. Eu acho tão estranho que inicia e eu não vejo nada. Você pode criar uma funçãozinha de help aqui. Void, como é que seria a minha funçãozinha de help? Você pode imprimir os comandos. Olha como é legal, ele já deu. Eu tenho help, adicionar, que passa o ID, a idade e o que mais? E o índice. Remover, que passa o ID. Procurar, que passa o ID. Podia procurar. Listar, na verdade, é show, Copilot. Show. E o sair, na verdade, é end. Mas ajudou. Ajudou um bocado. Adicionar é só add. Remover é só rm. Show é show, help é help, faltou o init, Copilot. Eu não vou ver se eu trabalho direito, não. Então, init precisa da quantidade. Ok, e aí assim que o meu código rodar pela primeira vez, eu vou mostrar o help. E se por acaso a pessoa digitar help, eu vou mostrar o help.
Se a pessoa digitar help, vou mostrar o help. Era para ser melhor, ao invés de help, você mostra show help. Não, não. Pronto. Rapaz, agora tá profissional demais. Então, se eu der um show, vai mostrar vazio. Se eu der um init 4, eu vou criar 4 vazio. Vou adicionar aqui o Beni na cadeira 0. Não, Beni com 19 anos vai sentar na cadeira 0. Olá, Beni, você está aqui no cinema já. Eu vou tentar adicionar. Quem mais vai entrar no cinema? O Pedro. Pedro com 16 anos, Pedro é novinho. Vai querer sentar do lado, vai sentar na saideira do cinema. 0, 1, 2, 3, na posição 3. 3, cadeira ocupada, nosso código está errado. Bora voltar para o código. Cadeira ocupada. Se cadeiras, índice for diferente de nulo. Ah, eu errei aqui, ó. Tá vendo aqui? Na hora que eu digitei Pedro 16, na cadeira 3, ele não leu o último valor e imaginou que pegou o último valor como sendo 0. Aí ele tentou sentar o Pedro no colo do bem. Erro da digitação de dados. Ele não leu os 3 dados. O certo era para digitar ADD, Pedro, espaço 16, na cadeira 3. Agora tá certo. Agora a FIC está pronta. O povo besta. O povo besta. Quem é que quer sentar do lado do Pedro para pegar na mão? Alguém? Pedro, o pessoal está usando você. Eu vou sentar do seu lado para lhe proteger desse povo que faz bullying besta. Davi, eu acho que eu tenho 37. Eu vou sentar na cadeira 2. Beleza. Ó, Anderson, eu vou pagar cinema para você, Anderson. Eu vou pagar. Então, eu vou pagar, como eu estou com a minha conta, eu vou tentar colocar de novo na cadeira, eu vou tentar sentar na cadeira 01. Aí é para ele dizer o que a pessoa já está no cinema. Oh, então, vamos fazer o seguinte, como eu não quero ficar, toda vez que eu compilar, inserir todos os comandos manualmente, é legal ter o manual, porque eu posso testar alguma coisa específica. Mas qual é a vantagem de eu ter esse tipo de ação bem aqui, ó, que eu mostro a linha? É eu poder pegar os comandos em lote, copiar, colar aqui, ele vai consumindo e vai mostrando o que aconteceu, ó. Então, adicionei o José, a Ana. Aí, pronto, tá aqui, ó. Init mostra, adicionei o José, a Ana. O que é esse 93? Estranho. Não foi como eu imaginava, não. Não sei se é por causa que estava mexendo no fluxo. Init 5, show, ADD, José 21.2, ADD Ana 23.
Ok. Vou tentar colocar o José na cadeira 0. O senhor já está no cinema. Digito end, aí ele manda o break e aí eu saio do loop infinito. Outra forma de fazer também é assim, ó. Você não gera o binário aqui, o executável? Você pode pedir para ele ler os dados aqui do arquivo. Está vendo aqui o arquivo com os dados? Todos os comandos. Aí aqui faltou só o end no final. Aí eu posso mandar rodar e ler os dados de teste.txt. Aí ele já manda aqui tudo certinho. Então, quando eu falo de terceira classe, a terceira classe é isso daqui. Só que aqui eu acabo colocando num loop só, porque talvez seja mais simples, principalmente aqui no começo, de entender o todo, se você pensar num loop só. Mas a gente poderia quebrar essa classe, né, essa main inteira, em uma classe com uns 2 ou 3 métodos, né? Um método só para poder fazer só para manter o loop, a leitura de dados, e um método só para conter os nossos ifs aqui. Eu quebraria em 2 partes. E aí seria uma classe só para poder fazer a gestão de entrada e saída. Mas eu acho que, principalmente no começo, é mais fácil você pensar só num loop gigante, onde eu tenho que o meu if vai me jogar para o cinema. Perceba, pessoal, que essa classe não é uma classe de lógica de negócios. Não é para ter lógica nenhuma aqui. Isso é só entrada de dados e saída de dados. Só. Entendeu? Só encaminhar para o cinema as informações e pegar do cinema as respostas e imprimir. Só. Não é para aqui dentro eu ter um if, uma coisa, não. O máximo que poderia ter, por exemplo, é se você quisesse, sei lá, adicionar várias pessoas. Aí você poderia ter um for aqui dentro, quebrando cada uma das pessoas e inserindo-as manualmente. Só que ainda assim seria melhor se você criasse uma função e só chamasse a função para fazer isso. Então, galerinha, ó, a gente tinha já uma atividade para essa semana. No caso aí, seria a atividade do contato. Babá. Que seriam as próximas 2 atividades. É o contato da agenda 1 e a busca, a agenda 2. Só que são, tipo assim, o contato é para essa semana e o busca para a semana que vem. Ok? Sim, a aula vai para o YouTube assim que estiver pronto. A semana passada eu coloquei, não coloquei? Acho que sim. Então, aqui, ó. Essa é a tarefa dessa semana. Essa daqui não faz sentido usar o ponteiro compartilhado, tá? Por quê? Porque o ponteiro compartilhado, ele expressa que eu vou acessar uma entidade que pode estar sendo, que eu vou compartilhar essa entidade com outras pessoas. O meu tempo de vida é diferente do tempo de vida dessa entidade. Ambos, eu e outra pessoa, por exemplo, podemos estar escrevendo nessa entidade. Por exemplo, vamos imaginar aqui. Ó. A pessoa está dentro do cinema, ok? Então você guarda o objeto da pessoa dentro do cinema. Só que você também tem em outro lugar
exemplo, uma classe que faz a gestão dos dados das pessoas. Então, você tem o cinema, que guarda as reservas, e uma outra classe que faz a gestão dos dados das pessoas. Suponha que que a pessoa precisa atualizar algum dado cadastral que ficou errado, o telefone que ela perdeu, tudo bem? Na hora que ela altera o dado, a informação dela lá no sistema de cadastro, você deve imaginar que essa informação é para ser compartilhada com o que está salvo dentro do cinema. Concorda? Assim, né? Porque senão fica descasado. Não é só os dados que eu quero da pessoa, mas eu quero, de certa forma, o contato dela. E o contato precisa estar atualizado. Por isso que você imagina que você não está guardando só as informações do contato, mas a entidade que representa a pessoa ali. No caso da agenda, aqui é totalmente diferente. Porque no caso da agenda, o conceito do contato só faz sentido por causa do conceito da agenda. Quando você manda um contato para alguém, você não está mandando o contato compartilhado com você está mandando só os dados da pessoa. Se por acaso você finaliza a sua agenda, todos os contatos que estão na agenda devem perecer junto com ela, porque os contatos só fazem sentido na agenda. É como você imaginar uma janela e um muro. Tem como derrubar o muro e deixar a janela? Não, né? No caso, não existe essa ideia de a janela está vinculada ao muro. Se o muro se acaba, a janela foi junto. Não tem meio termo, né? É que nem a comanda e os itens da comanda, quando você vai no restaurante. Os itens da comanda só fazem sentido por causa da comanda. Não tem como você isolar um item do conceito compartilhar um item da comanda. Não, o item da comanda só existe por causa da comanda. Não tem como ser compartilhado. Então, no caso do contato, a única coisa que é relevante é a informação. Então, você copiar o contato e passar ele de um lado para o outro como cópia, não tem problema nenhum. Então, nesse caso, o teu contato, ele guarda telefones, e o mesmo conceito vale para os telefones. O telefone, a única coisa relevante dele é a informação. Então, você tem um contato que gerencia telefones, é só isso, nesse caso aqui. Então, você vai fazer a validação do telefone, e você vai ter no teu telefone os métodos setNumber e setID, e você vai ter no teu contato o método adicionar telefone e remover telefone. No contato, você não vai acessar diretamente, você não vai expor diretamente a tua lista de telefones. No caso aqui pode ser um vector mesmo. Tá? Então, o teu contato guarda um vetor de telefones. Com o método adicionar fone, você adiciona um fone no final. Com o método remover fone, você remove um fone de um determinado índice. Nesse caso aqui, o ID ele não é único no telefone, tá certo? Isso daqui seria mais certo se eu colocasse label aqui no caso de telefone. Então, seria, por exemplo, o telefone de casa, 35352222. E aí você pode ter mais de um telefone para casa, mais de um celular. Então, para o contato, você vai ter adicionar fone e remover fone, adicionar pelo objeto fone, remover pelo objeto fone. Tudo isso pode ser cópia e remover também. Professor, então essa atividade aí é moleza? Essa atividade aqui é moleza. Se vocês quiserem fazer a classe de loop, é de boa. Professor, então depois dessa atividade aí, eu vou fazer o quê? Depois dessa atividade, você vai fazer a agenda. Só que como vocês já têm o concerto do cinema para essa semana, vocês podem, se vocês fizerem errado o pula-pula, conserta o pula-pula também, tá? Tanto o cinema quanto o pula-pula é para ser, no caso, o pula-pula é para ser uma lista de shared PTR de criança. E o cinema é um vector de shared PTR de pessoa. Aí, essa semana vocês fazem o contato,
Eu vou fazer a tarifa com vocês. Quando você copia, pega a informação e altera. Quando eu digo que é cópia, eu estou dizendo o seguinte, ó. Okay? Aí o teu contato vai ter... Vai. Não é cópia nesse sentido que vocês estão pensando. O teu contato vai ter um nome e o teu contato vai ter um vetor de telefones. Beleza? Quando você quer adicionar um telefone, aqui no caso você só tem a adicionar e remover, tá? Então, no caso, add fone para o contato, fone. Tá vendo? É só adicionar no final. Por que eu digo que é cópia? Porque quando você faz isso, você está só copiando os dados desse telefone para dentro do teu vetor. Você não está pegando o fone, ó, o objeto original. Mas o objeto original, você não precisa dele. Não é relevante. O que é relevante são só os dados. Entendeu? Então, você está copiando os dados desse objeto fone para dentro do teu vetor. Pessoa, quer dizer que eu não preciso de um ponteiro compartilhado? Não, porque esse telefone não faz sentido. Entenda assim, ó. Se fosse um ponteiro compartilhado, é como se você mandasse o contato do telefone de alguém pelo WhatsApp, por exemplo, assim, um exemplo bem absurdo. A pessoa adiciona o contato no celular dela e quando você alterasse o nome no seu telefone, alterasse o nome também no dela. Será que existe uma necessidade de que entidades distintas compartilhem o mesmo objeto telefone? Não, a única coisa que você quer mandar é a cópia dos dados para a pessoa. Sacou? No fundo é assim. Não, essa atividade não precisa do shell de PTR. É justamente o objetivo dela é fazer um contraponto. Professor, por que o senhor não ensina logo o mais fácil? Porque se eu ensinar sempre, se eu passar a primeira metade da disciplina só com o que é mais fácil, na segunda metade da disciplina, o nível de disposição psicológica de todo mundo é bem menor, e vocês sabem disso, não é verdade? Então a gente começa logo colocando o que é mais, tipo assim, chato, estranho, diferente. Se eu deixasse, por exemplo, para mostrar o SFML depois do Natal, alguém ainda ia fazer? Não. Por isso que tem que ser na primeira semana, mesmo que a gente não utilize agora o tempo todo. Porque aí se eu precisar de share de PTR mais na frente, eu vou poder usar. E quando eu precisar de fazer lá o joguinho mais na frente, eu também vou poder usar. Se você fez as atividades que estavam atrasadas, aí pode colocar presença. Ótimo, Pedro, muito bom. Ok? Então, quando eu digo de cópia, é isso. O fone, essa é a diferença entre composição e agregação. No caso do cinema, a gente tem o conceito de agregação. O cinema tem as pessoas, mas não tem a posse das pessoas. As pessoas, elas podem viver além do cinema. Na composição, não. Na composição, o contato tem a posse do telefone. Então, normalmente, a posse a gente faz com objeto estático. Não faz sentido um telefone fora do... assim, existir além do contato. Esse objeto fone, na hora que eu destruo o contato, o telefone desse contato vai para o brejo. Exato. A moto e a criança é a agregação. Por isso que você usa o share de PTR. A criança, ela é além do conceito da moto. A moto quebra, a moto para, mas o objeto criança é compartilhado. Exato, porque é progressivo, né? Primeiro eu uso o ponteiro e depois eu uso o ponteiro compartilhado. Mas lá a gente deu delete, se eu não me engano, no final, quando
quando terminava o código, eu mostrei que precisava dar os deletes em tudo, né? Então, tipo, a criança saiu da moto, aí eu dou um delete no objeto, porque senão tem um vazamento de memória. A gente vai progredindo na ideia. Ok, meu povo, acho que foi por isso hoje. Então, espero que vocês... Professor, o senhor sabe quem é que é responsável pelos assuntos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis do campus de Quixadá? Eu não sei, é um servidor ou é um aluno? Eu não sei, porque, tipo, saiu agora o resultado do auxílio moradia, saiu de todos os campos, menos o de Quixadá. Ah, no caso é a Kátia. Aí a Kátia, a É a responsável por Kátia. isso? Exato. É só falar com ela. A Kátia ou a Iris, ou então o Valdemir. No caso, a Kátia ou a Iris é mais fácil. São eles que resolvem. Pois então, eu vou parar aqui a gravação. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha sido